Um amigo meu acabou de me mandar um vídeo que ele fez, ele preferiu ficar no anonimato. A gente entende os motivos, são óbvios, mas a música é muito legal. E, de novo, detesto falar eu avisei, mas eu avisei. Quando tem algum assunto relevante ligado à Covid, eu trago aqui porque nós não podemos esquecer o que aconteceu. É muito recente e foi um teste que o Ocidente fracassou, visivelmente. Então, está lá na Fox News, né? Relatório do Congresso. Covid provavelmente vazou de laboratório de Wuhan. Lembrem que era proibido dizer isso, levantar a hipótese. Ciência se faz com hipótese. Se você levantasse essa hipótese, você era massacrado, chamado de negacionista e por aí vai. E distanciamento social não é baseado em ciência. Claro, a gente trouxe aqui, né? Foi um estudo teórico de um modelo computadorizado feito por uma espécie de adolescente, e isso foi ganhando corpo. E ninguém mais podia questionar. Os arrogantes jornalistas, como Vera Magalhães e companhia, repetiam o mantra que vinha da China, e o Dória tinha milhões de motivos para repetir também, e de repente, se você questionasse o lockdown, ou falasse, e a economia, ou uma pergunta, né? Eles te chamavam de insensível, genocida, negacionista e repetiam que a economia fica para depois. Uhum. O mais triste disso tudo, na minha opinião, é que aprendemos com a história que pouca gente aprende com a história. Ou seja, se tiver, isola, né, algo parecido num futuro próximo, a chance da turma repetir os mesmos erros é enorme. Bom, eu trouxe aqui como guerra cultural, mas puxa com o assunto do STF, que eu sempre deixo como última pauta, né? Porque, de alguma forma, as coisas estão correlacionadas. Padres citados pela PF sobre golpe fazem parte de rede de atuação ultraconservadora dentro da igreja. Está lá o Guilherme Caetano no Estadão. Juntos, eles somam quase 9 milhões de seguidores no Instagram e alguns deles se destacam por relação com organizações internacionais de direita. Ou seja, 9 milhões de seguidores padres no Instagram deveria, pelo menos, levar uma reflexão do jornalista. Poxa, tem tanta gente ultraconservadora assim para seguir o padre dessa maneira? Ou será que eu estou chamando de ultraconservador alguém que é apenas católico? Pois é. A Gazeta do Povo, na pena de Márcio Antônio Campos, escreveu uma bela coluna, né? Um judiciário decente inocentaria o padre José Eduardo. E ele argumenta coisas bem evidentes. Né? Não há, em todo o relatório da PF, uma única evidência de que o padre José Eduardo tenha colaborado na redação do que quer que fosse. Mesmo que tivesse sido o caso, cadê o crime? A oração golpista, né, que a PF criou. Rezar por golpe, por intervenção militar constitucional, pedir para outros rezarem por golpe, não é crime. Não pode ser considerado nem mesmo incitação. Mas é evidente que no manicômio judiciário brasileiro, tudo isso já foi para o beleléu, para as cocuias, e oração vira crime. É óbvio que as coisas estão interligadas. Chamar de ultraconservador alguém que apenas é católico é uma tentativa de destruir o catolicismo. São os mesmos que jamais chamaram ou chamariam os marxistas da teologia da libertação de ultra-esquerda. Né? O próprio padre José Eduardo se manifestou. Rede ultraconservadora? O jornalista Guilherme Caetano, do Estadão, publicou hoje um artigo cuja tese central é de que eu e outros padres fazemos parte de uma rede ultraconservadora dentro da igreja. O motivo? Somos contra o aborto e a ideologia de gênero e militamos por isso.
Ora, mas se é assim, o Papa Francisco também deveria ser considerado ultraconservador, pois ele define o aborto como nazismo de luva branca e a ideologia de gênero como diabólica. Recentemente, a Santa Sé publicou um documento em que apresenta teorias de gênero como uma ideologia. E até a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos, em assuntos de doutrina, não consegue se desviar tanto. Porque o padre Francisco, ele deixa transparecer sua visão esquerdista de mundo quando ele fala de política, ex-cátedra. Agora, os temas dogmáticos, né, os temas que são de infalibilidade papal, porque são ex-cátedra, ao contrário de política, opinião de futebol, do que quer que seja, ali ele não se desvia tanto. Então, o que a imprensa, o Estadão, tá? Estadão. O que a velha imprensa chama de ultraconservador hoje em dia é tão somente você ser um católico. Tem que ser contra o aborto. Católico a favor de aborto. É um negócio bem estranho. Não pode ser a favor de ideologia de gênero, que além de tudo é um ataque à ciência, à biologia. Mas homem e mulher, Deus fez o homem e a mulher. Né? Então, você repetir coisas óbvias, obviedades ululantes, te transforma na ótica da imprensa hoje num ultraconservador. Porque tem método. Porque o objetivo deles é enfraquecer o cristianismo. Enquanto isso, saindo de guerra cultural para guerra real, mas também fazendo um elo com o assunto do STF e com a mídia. Alô, Globo! Que tal ver como é um golpe de verdade? O presidente da Coreia do Sul declara lei marcial. Oposição denuncia golpe. Vota no parlamento contra a lei marcial e os militares que estavam lá no parlamento foram vistos recentemente deixando a casa do povo. Eu acho que em assuntos assim é preciso ter alguma cautela só porque a Coreia do Norte está logo ali. Aliás, só existe a Coreia do Sul democrática para poder denunciar golpe de lei marcial graças à intervenção americana. Senão seria tudo Coreia do Norte. E graças ao apoio que os Estados Unidos ainda dão ao país, que a Coreia do Norte não é louca de iniciar uma guerra e a China tem alguma cautela, porque a Coreia do Norte representa um aliado importante na estratégia de contenção do avanço chinês por ali. O que eu ouvi dizer é que o presidente Yu estava sob pressão dos militares porque o parlamento teria votado corte de gastos para os militares, quase como o PT estava fazendo, mas desistiu. Aí pode ser que os militares acordem, né? E eles estavam pressionando o presidente para fazer alguma coisa. A justificativa, legítima ou não, é de que tem gente infiltrada no parlamento tentando enfraquecer a defesa da Coreia do Sul para que a Coreia do Norte invada, para que os comunistas destruam a Coreia do Sul. Né? Se isso é um argumento legítimo, crível, verdadeiro ou não, eu deixo cada um julgar, até porque a gente sabe pouco da situação. Eu estou que nem o Piers Morgan. Né? What the hell is going on in Korea, in South Korea? Né? A gente não sabe detalhes, mas quando tem militares armados nas ruas, a gente começa a falar em golpe. Quando tem estilingue, bolinha de gude e batom em estátua, não. Ninguém fala em golpe. Assista também o Bradock Show ao vivo. Falando um pouquinho dos Estados Unidos, né? Ninguém está acima da lei, disse Joe Biden, aquele que perdoou o próprio filho. Como eu disse, eu já dediquei bastante tempo na conversa de boteco, essa segunda-feira, sobre esse assunto. E também escrevi uma coluna na Gazeta. Então eu vou correr um pouquinho aqui. Eu tinha um vídeo de 9 minutos, só com declarações do próprio Joe Biden, da Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, e de vários
jornalistas e também políticos dizendo: os republicanos estão nervosos porque o Joe Biden está colocando a justiça acima de interesses pessoais. É a prova de que o DOJ não persegue o Trump. Até o filho do Joe Biden foi indiciado. Ele garantiu, não vai dar o perdão ao filho. Que parte vocês não entenderam? Olha, chamaram os republicanos de teóricos da conspiração, falaram que eles estavam projetando no Biden aquilo que eles viam no Trump. E o resumo da ópera é quase sempre o mesmo. A esquerda denuncia a direita diante de um espelho. O Trump não instrumentalizou a justiça para ir atrás de adversários, os democratas fizeram, e o Trump, no máximo, usou lá o perdão presidencial para um cunhado de sei lá o quê. Mas filho. Lembrando que o FBI foi na casa do Trump em Mar-a-Lago abrir as coisas do Barron, o filho do Trump, novinho. O Hunter Biden, cracudo, cheio de indício de crimes, não apenas esses, tanto que o perdão do Joe Biden volta até 2014. Por quê? Porque foi quando ele foi indicado para o board da Burisma, empresa de energia da Ucrânia, que ele levou $1 milhão por ano só para isso. O Hunter Biden, cracudo, loser, era no fundo o homem da sacola, do big guy, como eles chamavam o próprio Joe Biden. Imagine em reuniões de negócio, você ligar para o pai para falar de negócio? Não, para falar: oi pai, como é que você está? Tudo bem? Tô. Como é que tá o clima aí? Tá bom, tá na Rússia? Tô. Ah, que legal, tá na China? Tô. Ah, tá. Tchau, pai. Tchau, filho. Coisa normal que acontece o tempo todo, né? Nem era para mostrar que no fundo ele é um lobista que usava o nome do pai, que era vice-presidente, para influenciar políticas americanas. Traição à pátria, corrupção. Mas o Guga, oi Guga, dizia que o Trump era um cara do mal e que o Biden era um cara normal. Só se normal for trabalhar como 50 anos no serviço público, um burocrata, um senador, depois um vice-presidente, enriquecer no processo os irmãos todos e o filho, loser, com mais de $20 milhões estimados que eles levaram, e depois usar o poder presidencial para perdoá-lo. Isso deve ser o que o Guga Chakra chama de normal. Oi, Guga. Fora a lambança toda. Coreia com problema, Ucrânia invadida pela Rússia, Israel em guerra com o Irã, Hezbollah também, junto com Hamas, as proxies, os ayatolás tomaram de volta, os talibãs tomaram de volta o Afeganistão. Tá tudo tinindo. Problemas na Geórgia. Tá tudo muito bom, né, no mundo. É a tranquilidade a que se referia o Guga. Trump diz que perdão presidencial de Biden ao filho é abuso de justiça. E olha, vocês abrem os precedentes. Vocês abrem a porteira. Agora, se o Trump usar esse mesmo poder para beneficiar familiares ou amigos próximos, quem são vocês para denunciar? Com que moral a mídia e a esquerda vão criticá-lo? Então é impressionante, né? Agora, para enfrentar a justiça e as instituições aparelhadas, essa instrumentalização do Estado, que vira uma extensão do clã político, é que o Trump está montando uma equipe porreta, muito diferente, inclusive, da sua primeira gestão, em 2016, porque ele venceu no susto e ele teve que escutar, ele não tinha como montar a equipe, ele teve que escutar doadores importantes do partido que indicaram gente do establishment. Agora o Trump está colocando nomes lá que vão enfrentar o Deep State. E o indicado esse final de semana, que gerou celeuma nas redes sociais, deixou a esquerda empolvorosa, foi o Kash Patel. O Kash Patel, para o FBI, é nada mais, nada menos do que
o sujeito que escreveu um livro chamado Os Gangsters do Governo. Ele disse numa entrevista para o Stephen Bannon que ele queria fechar o prédio Hoover do FBI, a sede, e botar 70 mil burocratas que estão lá de volta às ruas para atuar como policiais, que é o que eles são. O cara vai botar para quebrar. Então, acabou a molezinha de instrumentalização do Estado e dos democratas fazendo o que querem sem resposta. O Patel também já deu a entender que vai soltar em público a lista de clientes que frequentavam a ilha do Jeffrey Epstein e as festinhas do P. Diddy. Acho que é por isso que tem artista já pensando realmente dessa vez em picar a mula. A coisa vai ficar esquisita para os abusadores democratas. Enquanto isso, os líderes globalistas, como a Merkel, que diziam que o Trump tinha fascínio pelo poder, como Putin, Kim, sempre essas comparações esdrúxulas. Na verdade, foi o Trump que conseguiu conter os inimigos do Ocidente. Os inimigos do Ocidente nunca estiveram tão felizes quanto hoje com o governo Biden, né? A Merkel fez essa denúncia. Resultado, a Amazon teve que bloquear as reviews do livro dela, de memória, porque não parava de chover crítica dura. Lembra do Trump dizendo para a Alemanha: vocês vão ficar dependentes da energia da Rússia. Isso é loucura. Para com essa histeria de aquecimento global. E ele foi ridicularizado. Quem ri por último, ri melhor. E o Trump está não só rindo, como mostrando os caninos quando ri. É um riso ameaçador para os inimigos do Ocidente. E ele disse: a ideia de que os países do BRICS podem se afastar do dólar acabou. Acabou a palhaçada. Esse é o grande tema. Quem fizer isso vai sofrer consequências, como, por exemplo, tarifas de 100% em cima dos seus produtos para o consumidor americano. Não tem mais otário aqui na América. Bom, imediatamente depois foi lá um chanceler russo e disse: ó, quem deu essa ideia foi um tal de Lula, presidente do Brasil. Quando eu digo que o Brasil está perigando sofrer sanções econômicas dos Estados Unidos, eu não estou exagerando, não é figura de linguagem, não é alarmismo, é a análise que eu faço do andar da carruagem no Brasil e nos Estados Unidos. E o confronto parece meio contratado. O Trump não está de brincadeira. E o Lula também não está de brincadeira ao aproximar o Brasil do eixo do mal. Então, something has to give. Alguma coisa precisa acontecer aí. E não vai ficar legal para o Brasil, na minha opinião. Por falar nisso, o Trump agora sim deve estar com medo. Depois dele fazer a ameaça dele, o senador saltitante disse: Trump e Estados Unidos não têm moral para falar do BRICS. Quem vocês pensam que são nos Estados Unidos para falar mal da China, da Rússia, da Coreia do Norte, de Cuba, Nicarágua, Venezuela, Irã? Só a democracia mais longeva, estável e livre do mundo? Só a nação mais próspera, rica do planeta? É isso que vocês acham que dá o direito de vocês de criticarem o Kim Jong-un ou o Xi Jinping? O senador saltitante vai saltar em frente ao Trump para ver se o Trump nota a existência medíocre desse senador com a sua resposta veemente ao imperialista Yankee. Continua.
Continua. Vai ser lindo de ver. A esquerda petista dobrando a aposta, achando que do outro lado tem um fanfarrão. Por falar em dobrar a aposta, governo brasileiro inclui montadora chinesa BYD em regime com benefícios fiscais até 2032. Afinal de contas, não basta transformar o Brasil numa província chinesa. É preciso mostrar ao mundo que isso está acontecendo e usar os nossos impostos para agradar o colonizador. É ou não é? O que os países do BRICS têm em comum, além de ausência total de liberdade e democracia? O povo não fala inglês. China, Brasil, Rússia, Índia. O povo não fala inglês. Índia até fala, né? Um pouco mais. Povo que não fala inglês hoje em dia está muito mais limitado em relação a tudo. Possibilidade de fuga, quando o país cai nas garras do comunismo, empregabilidade, conhecimento. Tem livros que não foram traduzidos para o português, por exemplo. O sujeito que não fala inglês hoje está de mãos atadas. Agora, a imprensa comemora a mediocridade. Álvaro Gribel, no Estadão. Com mais um pibão na conta, o governo Lula perde chance de fazer ajuste em uma economia embalada. Consumo e investimentos puxam a alta do PIB. Na verdade, consumo está sendo estimulado de forma artificial. A poupança, que é o que interessa, está no menor patamar em anos. Ou seja, esse crescimento, uma vez mais, é voo de galinha. É insustentável. E é muito baixo de altitude. O Brasil celebra a mediocridade. O Lula está soltando fogo de artifício. Uhul, porque o mercado esperava 0,8 e veio 0,9. Enquanto isso, o maior rombo das estatais da história, 8 bilhões de reais de rombo. Correios adotam medidas urgentes para evitar insolvência após prejuízo recorde. Marcos Lisboa, investidor está desistindo do Brasil. E, claro, o preferido de todos, aquele que deu R$1 milhão ao fazer o L, Rubens Ometo, da Cosan, estamos ferrados. Ou seja, não dá para comemorar isso. Todo mundo sabe, no fundo, que a economia está indo para o saco, que a inflação está subindo, que o poder de compra do brasileiro está se esvaindo e que o dólar passou de 6. Todo mundo sabe também qual é a causa, porque esses são os sintomas da doença. Qual é a causa? O médico diz: o senhor não pode comer carne, nem frango, nem peixe. Não pode dirigir. Nada de cerveja, nem café. Meu Deus, o que eu tenho, doutor? Um governo de merda. Esse é o diagnóstico do médico. Um amigo meu acabou de me mandar um vídeo que ele fez, ele preferiu ficar no anonimato. A gente entende os motivos, são óbvios. Mas a música é muito legal. E, de novo, detesto falar eu avisei. Mas eu avisei. Amigo, eu te avisei, Lula quebra o Brasil, Argentina voa com Milei. Amigo, eu te avisei, Lula quebra o Brasil, Argentina voa com Milei. Caiu no golpe da picanha, era trote, eu falei. Na lorota da Amazônia, acreditou também que eu sei. Passagem aérea baratinha, para o pobre passear. Mas veio a realidade, e nem busão dá pra pagar. Amigo, eu te avisei, Lula quebra o Brasil, Argentina voa com Milei. Amigo, eu te avisei, Lula quebra o Brasil, Argentina voa com Milei.
criticava o Bolsonaro na demora da vacina. Hoje o estoque tá bichado, com a validade que termina. Disse que arma era errado, algo para ser banido. Hoje tá tudo liberado, mas só se for para bandido. Amigo, eu te avisei, eu te avisei. Lula quebra o Brasil, Argentina voa como lei. Amigo, eu te avisei, eu te avisei. Lula quebra o Brasil, Argentina voa como lei. O país já tá quebrado, mais veloz do que pensei. Dólar e preços disparados, faz o L outra vez. Mas dólar alto só atinge a carteira do burguês. Repete o fã do Che Guevara e o pobre sofre outra vez. Amigo, eu te avisei, eu te avisei. Lula quebra o Brasil, Argentina voa como lei. Amigo, eu te avisei, eu te avisei. Lula quebra o Brasil, Argentina voa como lei. E agora na Argentina, com o comando do Milei, dólar cai, a economia vai pra cima mês a mês. Se não aprender agora, não adianta mais tentar. Vai votar na canhotada, persistindo em errar. Amigo, eu te avisei, eu te avisei. Lula quebra o Brasil, Argentina voa com Milei. Amigo, eu te avisei, eu te avisei. Lula quebra o Brasil, Argentina voa